Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou o Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para esse domingo, dia 26 de fevereiro. Estamos acabando o mês de fevereiro, né? Um mês obviamente mais curto, mas um mês bem positivo mais uma vez. Hoje a gente positivo também, dia de bastante jogos, né? Dia de, como eu falei, focar no que a gente estava vendo para a gente ter uma boa assertividade, né? E fechamos o dia positivo. Amanhã, no domingo, eu vou fazer o seguinte: vou anunciar no meu Instagram e vou anunciar lá no Grupo Free. Todas as entradas que a gente fizer no Grupo VIP eu vou mandar automaticamente para o Grupo Free. Então você que está vendo o vídeo, que não faz parte do nosso Grupo VIP, que vem aqui assistir nossos Jogos do Radar, entra no nosso Grupo Free, que amanhã todas as entradas serão compartilhadas lá. Beleza? Então vamos embora. Começando aqui no Radar Esportivo, né, que eu sempre comento onde eu consigo fazer a nossa criação de cenário, nossas estratégias. Então sigo a ordemzinha dele para eu não me perder. Na Bundesliga 1, a gente tem 11h30 da manhã, Freiburg e Bayer Leverkusen, um jogo bem complicado de se trabalhar. As duas equipes estão interessantes jogando o Freiburg dentro de casa. Vou pegar aqui um dos melhores mandantes da competição. Ele é o quarto colocado como mandante e é o quinto. O Bayer Leverkusen é o 11º, né? Sempre comento aqui quando a gente está fazendo os Jogos do Radar que o Bayern começou muito mal no campeonato alemão, assim como o Leipzig também, né? O foco era mais na Champions League. O Leipzig teve a troca de técnico e tudo mais, e o Bayer Leverkusen agora voltou a melhorar. Falei que nem de longe ia cair, né? Já tem mais de 8 pontos, só que vai ser difícil brigar por alguma vaga europeia. Fora de casa, o Leverkusen 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Que pode ser um jogo interessante para buscar o a equipe do Bayer Leverkusen, tá? Dá para ficar de olho também no mercado de gols, que ainda não tem a escalação aberta, mas dá para ficar de olho no mercado de gols ali, tentar pegar um limite do primeiro tempo, tentar pegar um asiático ali no segundo tempo. Nada de longa exposição assim para 3, 4 gols. Acho que não vai ser um jogo desse nível, tá? Pegando aqui os últimos confrontos entre eles, o Bayer Leverkusen perdeu a última em casa para o Freiburg 3-2, mas tinha batido 2-1. O Freiburg 2-1 jogando dentro de casa, teve um 0-0 e um 2-1 Freiburg. Então são 3 vitórias do Freiburg, uma vitória do Leverkusen e um empate. Que eu vou marcar o meu primeiro aqui, equipe do Leverkusen, tá? E ficar de olho no mercado de gols. O meio a gente tem Bayern e União Berlim, os dois líderes da competição. Hoje a gente teve o Dortmund, né, batendo, então pulou ali para a primeira colocação com um jogo a mais, mas o Bayern de Munique e o União Berlim eram os dois times ali primeiro e segundo, respectivamente. O União Berlim que tropeçou no último jogo, né? Foi 0-0 com o Schalke. Foi 0-0 com o Schalke. Passou pelo Ajax na Europa League. E eu acho que eu já mandei no grupo VIP, no grupo Free, a historinha sobre o União Berlim, né, do time. Como foi a separação lá na Alemanha, na época da guerra, do Muro de Berlim, e a história do time que não deixou, dos torcedores que não deixou o time acabar. O Bayern de Munique dentro de casa tem 6 vitórias e 4 empates, ainda não perdeu, né? Junto com o União Berlim, são os dois últimos times invictos da competição, mas vence pouco, né? Por padrão do Bayern de Munique, vence pouco. União Berlim fora de casa tem 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Não tem. O talento aqui não está realmente com problema para carregar. Os últimos jogos do Bayern dentro de casa, a vitória para cima do Bochum 3-0. Vinha de 2 empates com Frankfurt e Colônia 1-1 e um 6-1 no Bremen. União fora de casa venceu o Leipzig 2-1, acabou com a invencibilidade do Leipzig. Venceu o Hertha 2-0, o Bremen 2-1 e perdeu para o Freiburg 4-1, que joga com o Leverkusen. Então vê como é que o time do Freiburg é bom dentro de casa, tá? Aqui eu vou fugir do match odds, tá? A favor do Bayern de Munique. Essa cotação de 1,33 está baixa. O Bayern vai pegar o PSG no dia 8, então tem mais um jogo, mas acredito que o Bayern, se puder poupar energia nesses 2 próximos jogos, né? União Berlim no próximo jogo, vai fazer, tá? Então não sei se vem um Bayern muito forte para o primeiro tempo. Pode ser que o União Berlim com essa... Deixa eu ver o último jogo de 3. Com essa vontade de estar ali brigando na liderança, sempre comento, né? Comentei sempre.
aqui que o Bayern de Munique para mim vai ser o campeão. Acho difícil perder muitos pontos a mais do que os adversários, mas é interessante, né, o Berlim estar nessa briga, né, com o Dortmund e com o Bayern de Munique. Head-to-head entre eles tem 1-1, um 4-0 Bayern, último jogo em casa, um 5-2 Bayern fora e 1-1 Bayern. Então os últimos 2 jogos do Bayern dentro de casa vem de uma goleada e um empate de 1-1, e já vinha também de um empate em 1-1 com o União Berlim. 3 empates e 1-1, né? 3 empates e 1-1, 2 vitórias do Bayern de Munique, tá? Se der para pegar alguma coisa, acho difícil, tá? Mas tente tentar aqui ver o jogo, pegar a correção de preço do Bayern de Munique. Eu comento que o Bayern de Munique não tem uma zaga confiável, vem tomando bastante gol. Não bastante gol, mas vem tomando bastante vezes gol, né, nos jogos. Então, dá para ficar de olho aí nesse, até no Basmarco aqui do União Berlim. 91, interessante, do União Berlim. Acho que pode borocar um golzinho no Bayern de Munique. Na Bundesliga 2, a gente tem Arminia Bielefeld e Heidenheim. O Arminia, comento que foi o time que desceu da primeira para a segunda e vai caminhando para descer da segunda para a terceira divisão, da terceira liga. O Heidenheim hoje, eu acho que acabou 1-1, né, da Darmstadt e Hamburgo. Então o Heidenheim tem uma boa chance, mesmo sendo um jogo difícil, tá? Enxerga com um pouco de favoritismo o Heidenheim pela atual situação do Arminia, mas acho que o Heidenheim tem que tentar vencer esse jogo, não só empatar, para encostar ali no Hamburgo. O resultado hoje para o Heidenheim foi excelente, né? Os 2 pontuaram, então ninguém se distanciou muito. Aqui ficar de olho no lei equipe do Arminia e ficar de olho quando o Arminia sai atrás do placar. Eu sempre tento comentar isso aqui com vocês. Há um desespero natural no Arminia, ainda mais vendo que o time está se aproximando ali, né, cada vez mais da zona do rebaixamento. Então pode ser um jogo bem interessante para o mercado de gols, tá? Dentro de casa, o Arminia tem 4 vitórias em 10 jogos, perdeu 6. E o Heidenheim fora tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. São Paulo e Hansa Rostock. Aqui é um jogo que pode caber um back aqui para o São Paulo. Comento com vocês sempre também, o time de São Paulo dentro de casa é muito chato. A torcida que empurra o time lá é absurda. Tenta ver, quem conseguir acordar é 9h30 para ver o jogo. Tenta ver, a torcida do São Paulo é muito apaixonante, é bizarro. São Paulo em 8º, o Hansa 13º. Dentro de casa, São Paulo ainda não perdeu, são 5 vitórias e 5 empates. Fora de casa, o Hansa Rostock tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Os jogos do São Paulo dentro de casa vem de 2 vitórias para Kaiserslautern e para Hannover, um 0-0 com o Kiel e 1-1 com o Darmstadt, o atual líder da competição. Então você vê que o time do São Paulo é um time que toma pouquíssimo gol dentro de casa. Então é mais uma vantagem para se pegar um back. Já que não está tomando gol, essa cotação pode não disparar. O Hansa fora bateu o Arminia 1-0, perdeu para o Heidenheim 2-0, bateu o Braunschweig e Regensburg também toma pouco gol o Arminia, o Hansa fora de casa. Tá? Vai ficar de olho aqui nesse back, pode ser interessante. E no mercado de gols, não costumo fazer isso, mas acho que esses escanteios pelos 10 minutos do São Paulo aqui pode ser interessante. Tá? Nesse jogo aqui pode ser interessante. E fechando 9h30, Hannover e Magdeburg. Aqui é um jogo 880, pode ser um jogo chato, pode ser um jogo sem tanta efetividade das duas equipes, mas abrindo o placar rápido pode ser um jogo de 4 gols, tá? Aqui eu não vou nem marcar, vou deixar aberto, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer nesse jogo. Dentro de casa, o Hannover tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Fora de casa, o Magdeburg perdeu 6-11, venceu 4 jogos. Vou pegar os últimos jogos das equipes aqui só para ver. Ó, Hamburgo perdeu para o Paderborn 4-3, perdeu para o Kaiserslautern 3-1, 2 jogos bem over. Bateu Fortuna 2-0, causou 1-0 e perdeu para o Dortmund aqui na DFB Pokal 2-0. O Magdeburg fora, 3-2 para cima do Kiel, perdeu para o Fortuna 3-2, perdeu para o Arminia 3-1, bateu o Nuremberg 2-1 e bateu o Hamburgo 3-2. Aqui indica tudo o cenário de gols, né? Vamos deixar marcado aqui. No Carioca, nada. Teve hoje a vitória do Fluminense, né? 3-0 para cima da Portuguesa. E digamos que a surpreendente vitória do Flamengo, que foi com o time todo reserva, pegou o Botafogo. O Botafogo tomou o gol pro Flamengo com 26 segundos de jogo. E o Botafogo não conseguiu pressionar. A equipe pressionou, mas não conseguiu fazer o gol. Fez o gol, mas estava anulado. Estava impedido e foi anulado. Na Holanda, a gente tem a chuva de jogos. 8h15, o Fortuna pega o líder Feyenoord. Fortuna 11º, o Feyenoord tem 2 pontos para
para cima do AZ. O AZ jogou. E o Ajax que está chegando, o Ajax estava em quinto, sexto. O Ajax mudou de técnico. Caiu na Europa League, mas acho que vai dar aqui o gás para tentar pegar o Feyenoord. Dentro de casa, o Fortuna é o 15º mandante. Perdeu 5 em 11 jogos, só venceu 3. Fora de casa, o Feyenoord tem 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Aqui eu vou ficar de olho nesse back Feyenoord. E se o Feyenoord não estiver vencendo, pode ser interessante o mercado de gols, tá? O empate do Feyenoord aqui, vendo o Ajax colar, pode pintar um certo desespero. Isso, o Vitesse, o Ajax tem que bater o Vitesse. O Vitesse é o 13º, o Ajax já é o terceiro, né, como eu comentei. Dentro de casa, o Vitesse só tem 2 vitórias em 10 jogos. E fora de casa, o Ajax tem 7 vitórias, 3 empates e só perdeu 1. Aqui, uma cotação que eu adoro trabalhar em 50. Pode ser bem interessante. E também o mercado de gols, se o Ajax não estiver vencendo a partida. Ontem eu fiz os jogos do Radar. Eu comentei, né, da trinca que eu ia fazer de goleada, mas que não seria goleada, seria ali o mais 1,5, mais 2,5. Bateu mais 1,5 do Benfica que a gente mandou, bateu mais 1,5 do City que a gente mandou e bateu mais 1,5 do Fluminense que a gente mandou também. Aqui esse jogo pode ser interessante, o mais 1,5 do Ajax, tá? O Ajax fazendo 2 gols ou mais. E para fechar, PSV em Twente. O time do PSV não me agradou nessa temporada. Vi uns jogos bem sofridos. Caiu para o Sevilla jogando mal os 2 jogos. Só tentou pressionar o Sevilla ali no final do jogo. Venceu 2-0, né, mas não levou. E a equipe do Twente é uma equipe bem enjoadinha também. Dentro de casa, o PSV tem 9 vitórias, um empate e 1 derrota. Um excelente mandante. E o Twente não é um bom visitante. Mas aqui eu vou pular o match odds, tá? Que fazendo alguma coisa meio de 45, vou ficar de olho no mercado de gols. Na Bélgica não tem os líderes, né? Hoje teve a vitória do Genk, se eu não me engano foi 3-0. E o Saint-Gilloise perdeu para o Waterloo 3-2 ou 4-2 e viu o campeonato se distanciar. Agora realmente vai ficar para o Genk, já abriu 10, faltando 7 jogos, já era. Na Espanha a gente tem Almeria e Barcelona. Barcelona que pode distanciar cada vez mais do Real, que empatou, tropeçou, né, para o Atlético de Madrid dentro de casa, com um jogador a mais, tomou um gol de bola parada e depois empatou no finalzinho. O Barcelona pega o Almeria, que é o 19º. Dentro de casa, o Almeria é até um bom mandante, né, para o time que está em 19º. E o Barcelona, como visitante, só perdeu 1 em 11 jogos. Que tentar pegar alguma coisa em back Barça, né? Que outro jogo também pode pintar o mais 1,5 do Barça. Barcelona que caiu para o Manchester United, sentiu muita falta do Pedri e do Gavi ali no meio campo para comandar as ações. E vai dar, obviamente, o gás nesse campeonato espanhol para levar o título. Sevilla e Osasuna eu vou pular aqui, mas não vou pular. Deixa eu ver o próximo jogo do Sevilla. Sevilla pega o Atlético de Madrid, o Almeria e Getafe, é mais pra frente, a Europa League. Na final da Copa da Liga a gente tem United e Newcastle, aqui um jogo importantíssimo de representatividade para as duas equipes, né? Por quê? O United, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá? Eu vou procurar e se eu tiver errado, eu comento depois. Não levanta um título desde 2017. Acho que eu vi alguma coisa disso da Nathalie Gedra falando hoje na ESPN. E o Newcastle não leva um título também. Acho que nunca levou da Copa da Liga, mas não levanta um título há muito tempo. Agora tem, né, todo um investimento aí bilionário. Então é um jogo mega importante para as duas equipes, tá? Pode ser um jogo truncado por ser final, jogo único. Pegando os últimos jogos entre eles, tem um 0-0 e 1-1, um 4-1, 3-1 e um 4-1. Obviamente aqui nenhum é final. A final pode se moldar, né? Como o time vai atacar, pode ter aquele certo receio de ir muito para frente, tomar o gol e aquela recuperação ali demorar, pintar um desespero, tá? Ó, carregou. Rashford, Bruno Fernandes e Antony. E no Newcastle, Almirão, Calo Wilson, Joelinton importante, Bruno Guimarães importante, mas aqui vai me preocupar, hein? Aqui vai me preocupar o Karius no gol. Lembra do Karius? O goleiro do Liverpool que entregou o título para o Real Madrid?
que ele, será que ele vem impressionadaço? Não lembro da última vez do Karius agarrando, cara. Não lembro. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Tchau, muito lento. Aqui, por esse fator aqui do Karius, eu vou tentar pegar alguma coisa em lei a equipe do Newcastle, tá? Vamos ver se o Manchester começa bem. E o mercado de gols, obviamente, aqui não vai ser por uma longa exposição. Vai ser ele tentar buscar o limite, né? Se alguma equipe tiver em desvantagem. Beleza? Ó, Real Madrid, o Manchester United não perdeu nas últimas 9 e o Newcastle não perdeu nas últimas 8. Isso é um jogo bem interessante. Aqui do Newcastle, under 3,5 nas últimas 10 e over 2,5 do United nas últimas 3. Na Ligue 1, a gente tem um jogo importante, o clássico Marseille e PSG. Marseille é 2,70, PSG é 2,45. O PSG com 5 pontos a mais que o Marseille, pode ficar 2 a diferença. PSG pressionado. O PSG vai pegar o Bayern daqui a 10 dias mais ou menos. Daqui a 10 dias mais ou menos. Pega o Nantes ainda, mas, cara, dificilmente os jogadores... acho que mesmo sendo um clássico, tá? E aqui a rivalidade é muito sinistra. Tenho minhas dúvidas com esse PSG. Ainda mais desfalcado. Ainda mais bem desfalcado, tá? Vamos lá. Desfalques do PSG. Marquinhos, Renato Sanches, Neymar, mas tem mais desfalque que eu tinha visto. Tem mais desfalques. Esqueci, cara, os desfalques. Mas o PSG tem mais desfalques. O Marseille vem um time completo para esse jogo. Cara, a minha ideia aqui é trabalhar o Lei, a equipe do PSG, tá? E, obviamente, o mercado de gols, né? Ali no clássico, acho que dá para pegar um golzinho no primeiro tempo aqui desse jogo, tá? E, obviamente, né, o jogo não empatado ali, dá para pegar também, tentar buscar alguma coisa do limite, tá? Vamos ver se vai ter padrão. Deixa eu ver os últimos jogos entre eles. Marseille 2x1 dentro de casa, PSG 1x0, PSG 2x1, Marseille 0x0 e do PSG 2x0. Então o último jogo entre eles foi uma vitória do Marseille dentro de casa. Interessante. Mineiro, nada. Paulista, a gente tem o clássico Santos e Corinthians, que é um jogo que, cara, clássico ainda mais de São Paulo, não enxerga um jogo assim de tantos gols. A gente teve os clássicos agora, né, que tiveram bastante gols. O Corinthians bateu o São Paulo 2x1, 3x1, 2x1. Empatou com o Palmeiras 2x2 e vai pegar o Santos. O Santos perdeu pro São Paulo 3x1 e perdeu pro Palmeiras 3x1. Mas não enxergo assim jogos abertos, tá? Eu vi que o Odair vai repetir pela primeira vez a escalação do Santos. Mas isso também não é sinal de porra nenhuma, só trouxe também uma informação. Aqui eu vou tentar buscar o Lei, a pior equipe em campo, tá? E tentar buscar alguma coisa no limite ali, se der algum padrão. Mas não é um jogo que eu vá olhar para o mercado de gols numa longa exposição assim. Só se, cara, algum time abrir ali um 2x0, ver o outro time totalmente desfigurado ali, fora de sintonia, para tentar pegar alguma coisa a mais, tá? Mas fora isso, é tentar ver a superioridade de um time, ver se o Santos está com dificuldade para criar jogadas, já que o favorito pode ter uma correção um pouco maior, tá mais rápida, e um pouco favorito, né? Que na verdade nem o mercado sabe direito, mas buscar alguma coisa do limite só se o jogo estiver muito bom e alguém vencendo. Se for um 0x0 ali, alguma coisa, eu vou ficar de fora. Palmeiras, acho só ver a classificação aqui. O Santos tem chance, né? O Santos, se vencer, vai a 16, ó. Aí vai faltar uma rodada. E o Corinthians já tá classificado. Aqui é mesmo pra tentar ferrar o Santos. Palmeiras e Ferroviária. Palmeiras... quem lembra dos jogos do Radar ontem? Falei, cliquei no back São Paulo e falei, amarelei, não vou no São Paulo vai se complicar. 1x0 São Bernardo. Palmeiras tem 24 pontos, tá em segundo. São Bernardo venceu, foi a 26, aqui ainda não atualizou. Então o Palmeiras precisa vencer, que joga contra o São Bernardo. Tem mando de campo. Tem fator de empate? Empate não, né? Só mando de campo. E a Ferroviária precisa demais dessa vitória para tentar não ser rebaixada, né? O Português tem 6 pontos, cai nos 2 últimos. Tem Ituano, São Bento. Que grupo do Corinthians, né? Porra.
São Bernardo, Ituano e Ferroviária. Será que o Palmeiras goleia esse jogo? Qual é o próximo jogo do Palmeiras? Nada, né? Tá de novo Guarani para encerrar. Palmeiras goleia esse jogo? Eu vou ficar de olho no back Palmeiras no primeiro tempo e nessa possível goleada, tá? Palmeiras abrindo o placar, Ferroviária desesperada, pode o Hendrick desencantar. Na Premier League a gente tem Tottenham e Chelsea, outro jogo complicado, cara, complicado. Clássicozinho de Big Six. O Tottenham viu o Liverpool tropeçando de novo, né? Empatou com o Crystal Palace 0-0. Tottenham é quarto, Chelsea é décimo, não faz a boa campanha o Chelsea, time do Graham Potter. Tottenham dentro de casa é o quarto melhor mandante, são 8 vitórias e 4 derrotas. E o Chelsea fora, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Head-to-head entre eles, teve um 2-2 Chelsea e Tottenham, 2-0 Chelsea. Tottenham perdeu em casa para o Chelsea 1-0, Chelsea 2-0, Chelsea 3-0. Então, os últimos 5 jogos, só teve um empate, foi o último jogo. Tottenham jogando em casa as últimas 2 vezes, tomou para o Chelsea 3-0, 1-0 e não fez gol, hein? Que é um fato relevante. Esse é relevante, para ficar de olho. Últimos jogos, Tottenham 2-0 no West Ham, Tottenham 1-0 no City, perdeu para o Arsenal 2-0 e bateu pela alguma Copa o Portsmouth. O Chelsea perdeu para o Dortmund na Champions 1-0, empatou com o West Ham 1-1, Liverpool 0-0 e caiu para o Fulham 2-1. Tem mais derrota e mais empate. Cara, pega o Leeds, depois que pega o Tottenham. Tem cara de Tottenham por conta desse histórico? Não, né? Não entra em campo, né? Vamos ver. Tem histórico pelo menos para ler a pior equipe em campo para trabalhar o mercado de gol, né? Nem que seja o limite ali no primeiro tempo ou no final do jogo. 0-0, podem me cobrar 0-0 esse jogo. Dificilmente vai ser. Primeira Liga de Portugal, a gente tem Porto e Gil Vicente. A 1,18 a cotação do Porto, que é vice-líder. Benfica bateu hoje 2-0 o... Não sei, esqueci. Vizela, 2-0 Vizela. E o Porto pega o Gil Vicente. Por dentro de casa, uma máquina também, né? 9 vitórias e apenas uma derrota em 10 jogos. E o Vicente fora, 3 vitórias e 6 derrotas. Deixa eu ver os últimos jogos dos dois. Porto 2-0, Porto 2-0, 1-1 Porto em casa, ó, Porto 2-1, Porto 2-0. Tudo bem que só teve um empate entre eles, mas nenhuma goleada, né? Nenhum placar assim muito elástico. Então, cuidado com essa goleada. Acredito na vitória do Porto no primeiro tempo. Sempre comento aqui, né? Quando joga dentro de casa, Porto e Benfica são 2 times que começam a 1000, então pode ser interessante olhar o escanteio nos primeiros 10 minutos, tá? Pegar o Porto mais 1,5 também vale a pena. Vou fazer o binguinho lá para esse jogo, tá? E ficar de olho no mercado de gols. Para fechar a Série A italiana, né? Na Turquia não tem o Gala, Fenerbahçe venceu hoje. E na Áustria eu vou pular, tô fazendo um pouco o Red Bull Salzburg. Aqui pode pintar uma goleada, tá? Aqui pode pintar uma goleada. Vou marcar esse back HT aqui, que vai estar bem esmagado. Mas aqui pode pintar uma goleada do Salzburg. Acho que até o mais 1,5 do Salzburg vai estar bem baixo. Mas vamos ver. 8h30, vou acordar 8h30, né? 8h30. Uau, 8h15 tem Feyenoord. Madrugadão. Bolonha e Inter. O Napoli campeão, né? Não tem o que discutir. Venceu hoje o Empoli, foi 2-1. Deixa eu ver aqui. Não, tava 2-0 o jogo. 2-0. É o virtual campeão, é muito difícil perder esse título. Pega o time do Bolonha, que é o 8º colocado, a Inter é segunda. Dentro de casa, o Bolonha tem 5 vitórias em 12 jogos. Fora de casa, a Inter não é uma boa visitante. 5 vitórias em 11 jogos, 4 derrotas. Tem que ver como é que vem a Inter motivada para esse jogo, né? Porque são 5 pontos para a Lazio, que é quinto. Tem o jogo da Champions, a volta, né, que vence 1-0 o Porto. Daqui a também 10 dias, mais ou menos. Dia 14. Ah, não, é na outra semana. Será que aqui eu vou tentar... É porque essa cotação do Lei ao Bolonha 5,50 é muito alta, né? E a Inter não dá muito padrão assim para pegar um back Inter.
aquele que tu confia de olhos fechados. Então vamos lá. Tentar buscar alguma coisa no back Inter aqui. Salernitana, Mozão, Udinese, Spezia, vou pular. E Milan e Atalanta. Será que é interessante esse Lei Milan? Deixa eu ver os últimos jogos do Milan. Dentro de casa. Bateu o Tottenham na Champions 1-0. Bateu o Torino 1-0. Vinha de sapecada do Sassuolo 5-2. A Inter 3-0. Esse Inter 3-0 foi na Supercopa da Itália, né? Fora de casa. Foi na Arábia Saudita esse jogo. Perdeu pro Torino 1-0 na Copa, também Itália. Dentro de casa come a mais. Empatou com a Roma 2-2. A Atalanta fora. Bateu a Lazio 2-0. Perdeu para Sassuolo e Inter 1-0. Bateu com a Juve 3-3. Bateu Bolonha 2-1. E os Spezia 2-2. Não sei o que fazer aqui, o que pensar do jogo. Não é clássico, né? Mas um jogo de duas equipes fortes da Itália. Tentar buscar um layer para a equipe em campo. O Milan também não é aquela equipe que dá um padrão claro de back. Pode ser que tenha dificuldade. Tá? E obviamente, alguma coisa, né, no mercado de gols, tentar buscar ali. No primeiro tempo acho difícil. Só se o placar abrir rápido e a Atalanta abrir demais o jogo. Mas para o segundo tempo acho que pode ser interessante pegar alguma coisa ali no limite. Tá bom? É isso. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá aquela moral pra gente, ativa o sininho, deixa o like que ajuda a gente bastante, compartilha com os amigos, compartilha também a notícia que eu acabei de falar, que eu falei no começo do vídeo. Amanhã todas as entradas que eu fizer no grupo VIP eu vou soltar diretamente no grupo Free e o link do grupo Free tá aí embaixo na descrição do vídeo. Valeu, abraço!